Então, dando continuidade ao que a gente estava falando, então, Lídio, quando a gente tem essa conclusão, eu posso estar num lugar melhor, aonde facilita, né, eu manter uma frequência, isso ajuda muito, tá? Essa expansão, esse estado de expansão. Eu, quando eu tive essa oportunidade de estar aqui num ambiente como esse, houve vários sinais, né, para que eu tomasse essa decisão. Bom, mas se você chega a essa conclusão, né, que você está numa batalha, você está brigando, e você ainda não conseguiu, né, encontrar uma ferramenta, acho que não seria isso, mas você ainda não conseguiu ter uma disciplina, tá? Disciplina. Para que você consiga, vamos dizer assim, pelo menos aliviar ou não se contaminar tanto, ou diluir todas essas influências, né? De repente, é interessante você buscar um lugar no qual a mente coletiva e o ambiente seja um pouco mais favorável para você. Tá? Porque, assim, é extremamente desafiador e a gente não conquista esses estados alterados a nível de você se permanecer melhor de uma hora para outra. Isso leva-se muitos anos. Ok? Entendi, Pedro. Mais alguém quer participar? Quer estar com a gente aí? Vamos lá. Boa noite, meu irmão Frank, que acabou de chegar aí, está aí com a gente. Vamos lá. Ô César, Fale. eu vou aproveitar o tema aí de expansão, né? E te perguntar como você entende. Eu sei que é um lado meio doentio da coisa, mas quando a pessoa entra num surto psicótico, ela entra nessa expansão de maneira, lógico, forçada, doentia, mas é uma expansão, né? Sim. E é um grito da alma, é uma necessidade que vem de alguma das mentes, né? Mental, espiritual. Como você entende esse lado de expansão da mente de forma, vamos dizer, doentia no momento, mas é uma expansão muito violenta? Eu entendo como um chamado, Miguel, né? Porque quando a pessoa ela não consegue ter, né, essa percepção que ela precisa, né, fazer algumas mudanças na vida dela, às vezes o único caminho que se tem é um processo como esse, né? Que a pessoa dá aquela pirada, dá aquela surtada. A maioria aproveita isso e faz dela, tá, um rito de passagem. Ela ouviu o chamado e modificou a vida dela. Outras não. Vão para os medicamentos, administra aquilo ali e continua com a mesma história de vida. Aí isso vai se tornar uma doença. No teu caso, vamos dizer assim, que foi uma doença sagrada, serviu para te chamar a tua atenção e pelo que eu vejo aqui, pelo que eu percebi, você, a partir dali, então, você prestou atenção em alguma coisa e procurou modificar a sua vida. Tá? Então, no teu caso, foi muito sagrado o que você vivenciou, por mais que tenha sido dolorido, né, aquela coisa toda, mas a gente chama até isso de dor sagrada. Tá? E outra coisa, não há transformação sem dor. Não há nascimento sem dor. Tá? Então, isso, vamos dizer assim, isso é uma lei? Isso, vamos colocar que sim. Tá? Não tem como. Né? As transformações feitas suavemente até acontecem, mas é coisa que você vai administrando, não. Aos poucos eu vou aqui fazendo um trabalhozinho, eu vou me transformando, mas ele é perigoso porque você também pode entrar ali numa inércia e não vai muito, né? Podia dar 5 passos, só está dando um, e é perigoso. E às vezes a gente precisa desse, como você, né, vivenciou alguma coisa parecida com isso aí, para que você, é um estado alterado de consciência muito grande, né? Ok. Eu tenho uma experiência com um irmão, ele viveu um estado alterado de consciência, né? E não tem nada a ver com esses segmentos que a gente está aqui falando. Ele até hoje ele é muito brincalhão, parece que ele leva a vida muito, né, assim, na flauta.
E ele sofreu um acidente uma vez, né? Na época ele era solteiro, ele hoje está casado com a menina no qual estava com ele no acidente. Ele estava vindo de uma festa, alguma coisa, um caminhão avançou o sinal e pegou o carro na lateral, o carro rodou, virou aquela coisa toda. E o acidente foi próximo a um posto de gasolina, ou em frente a um posto de gasolina, né? Isso depois o pessoal contou para o corpo de bombeiro quando chegou, depois lá no médico, o médico falou com ele, porque não lembra de nada. Ele, assim, ele saiu do carro, né, com a pancada, ele saiu do carro, acho que ele estava sem cinto, alguma coisa assim, foi jogado para fora. Ele vai, ele desvira o carro, né, abre a porta, consegue lá tirar a menina do cinto, bota lá no colo, bota lá no chão deitada, deitou do lado dela e apagou. Quando conto isso para ele, ele falou, cara, não lembro nada disso. Eu só sei porque os fretistas viram, quando o corpo de bombeiros chegou lá para socorrer, os caras falaram, ó, pô, ele tirou a mulher daí de dentro, aí deitou aí e apagou aí. Ele só lembra quando ele lembra de um clarão, de uma pancada, um barulho. Quando ele abriu os olhos, ele só lembra que ele estava no hospital, lá, olhando para o teto lá branco. É a única coisa que ele lembra. Ele vivenciou o estado de consciência, só que de uma forma muito inconsciente. Entendeu? Ele não lembra. Ele conta essa história porque alguém contou para ele. Isso é um estado de consciência. Tá? Sendo que, né, de uma maneira assim, muito. A parapsicologia explica muito isso, né? A pessoa nesses estados assim de vida ou morte, quando ele tem que salvar alguém, cara, pode ser uma pessoa de 1,70 m, assim, magrinha, cara, ela desvira um carro, se bobear, ela levanta uma pedra, você vê, é esse poder que eu falei interno, né, que esse 95 de potência que a gente não consegue ter acesso ainda, a gente não tem essa maturidade. Com 10% a gente estamos quase acabando com o planeta, mas se a gente tivesse uma porcentagem a mais. Tá bom? Isso também é um estado de consciência, né? Inconsciente, um pouco parecido com isso que você falou, que vem de uma forma assim, um pouco mais doentia. Tá? Alguém mais quer contribuir aí? Tem o nosso irmão Frank aí também para trazer mais conteúdo aí para a nossa salinha. Alguém quer perguntar alguma coisa mais? Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Deixa eu só desligar aqui. Ok, tá ouvindo direito aí? Agora sim, agora. É que no início eu fico ouvindo aqui pela caixinha de som para ficar mais. Sim, sim. Que tem sempre alguém acompanhando, né? Minha esposa e tal. Depois, para falar, eu coloco o fone. Manda um abração para ela aí. Obrigado. Manda um abraço aí. Bom, pelo que eu estava ouvindo aqui, né? Vamos lá de novo em partes, né? Uhum. Não precisa explicar muito, porque eu acho que o assunto foi muito bem explicado, né? Você fez uns parâmetros que bem simples. Apenas o que eu posso acrescentar é algumas coisas também da nossa experiência, né? Que é aquela coisa que você vivencia e você explica, porque aí a pessoa pode ter outras informações e ver a sua própria situação, né? Então, com relação ao presente, quando eu abri, eu estava falando sobre o estar presente, né? É uma das coisas mais importantes para a gente. Usar essas ferramentas, como foram apresentadas, quando você pode participar de eventos, como jornadas, né, como cerimônias, que você pode participar, é excelente. E, é claro, você não tem como ficar isso o tempo todo, né? Você busca essas alternativas, que na verdade são alternativas, são ferramentas mais, vamos dizer assim, ferramentas de bolso, né? Aquela ferramenta que você pode usar no dia a dia, tira ali da sacola, usa e guarda, né? Quando você precisa da coisa mais forte, aí você vai para uma jornada que é aquela mala que você preparou para poder usar lá na sua viagem. Então, a meditação, você procurar estar contigo e o presente, estar no presente é muito importante. Eu ultimamente venho trabalhando muito isso, né? Desde algumas jornadas. É uma coisa difícil porque, como nossos amigos aí, nossos irmãos perguntaram, você está aqui numa cidade, eu moro aqui também no Rio,
trabalho, casa, o dia a dia, pagar as contas, pandemia, incerteza da vida, e aí você perde o rumo, né? Se você não buscou ou não buscar dentro de você alguma força, alguma energia que está lá para você desenvolver e conseguir equilibrar nesse momento de confusão, de dor, enfim, né? Cada um teve a sua percepção e recepção da energia de alguma forma, né? Alguns com extremo medo, outros com extremo pavor, outros com apenas apreensão, outros não estão nem aí. São formas de sentir, de receber de acordo com essa consciência, como você falou aí, né? Como você explicou. Estar no presente, fazer isso é extremamente importante, porque eu já tive momentos, né? E a gente acaba tendo, porque óbvio, né? Estou na busca, como todos nós aí estamos na busca. Você vai caminhar para o trabalho, por exemplo, aí você começa a pensar o que você vai fazer no trabalho quando você chegar, o que você vai fazer depois quando você vai sair, o que você vai dizer para aquele chefe chato, o que você vai dizer para aquele colega irritante, o que você vai fazer, o relatório, sei lá, o trabalho que você tem, o que você tem que fazer. Você pensa, e você caminha. Aí, isso já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, né? Nós podemos perceber que em determinado momento, quando você saiu de um ponto e chegou no outro, você não tem a mínima ideia de como você chegou. Você quase foi atropelado, quase você foi derrubado por uma árvore, caiu perto de você, quase você foi eletrocutado por um fio que explodiu no poste e você chegou lá e você não percebeu nada disso. Você simplesmente estava fora, né? Por um acaso, o universo é sábio e disse, não está na hora dele levar uma pancada ali, daquela árvore, daquele fio. Ele deixou você passar ileso, mas você não percebeu. E, de repente, um desses acontecimentos, como o fato aí que você falou desse irmão, do acidente, né? Seria para acordar você. Oh, que bom, né? Pelo menos eu não acordei com isso. Mas também não acordou. Então, pode ser que não seja... Antes podia ter só um galho, agora vai ser uma árvore inteira. Né? Antes podia ser uma bicicleta, agora vai ser um carro ou um trem. Alguma coisa vai acontecer para chamar mais atenção, porque você não estava presente. E o presente é isso. É você caminhar da sua casa para o seu trabalho, é você sair na esquina, é você ir lá comprar um pão e você perceber tudo que está à sua volta. Eu comentei isso na sala passada, né, sobre essas visualizações. Nós estamos falando sobre visão, né? Busca da visão. E é você caminhar e olhar isso à sua volta. É perceber o que está acontecendo. Quando você está com o presente, você consegue perceber. E aí, se você está numa busca, você se questiona. Porque o cara que realmente busca, ele é um questionador. Ah, mas ele vai ficar questionando? Vai. Ele vai questionar. Porque o cara que não questiona, ele não cresce. Só cresce quem questiona. Porque aí pergunta, o que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o outro? Né? Poxa vida, eu já tenho uma vida difícil e ainda acontece um negócio desse difícil, o outro ali com dinheiro, com tudo, uma vida abastada, e não aconteceu isso. Eu estou questionando. Quando eu questiono, eu paro para pensar e vejo, bom, mas a vida dele parece isso, a minha é isso e tal. Aí você começa, e o que você leu, estudou, o que você participou das conversas, né, de uma live como essa, você começa a entender, peraí, mas a minha vida é assim, assim, e a primeira coisa que você consegue entender é que, bom, eu não tenho nada a ver com a vida dele é aquela, é a dele, né? Eu tenho que ver com a minha. Então, deixa eu ver, por que aconteceu isso comigo? E aí você começa a despertar. Isso é estar no presente. A frequência aí, dentro dessa, um exemplo muito simples, né? Mas eu já ouvi várias vezes isso, e realmente é fato. Com relação a essas consciências, né? A consciência que você vibra. Você vai fazer uma viagem, aí você pega o carro ou pega um ônibus e vai para uma cidade no interior, vai para algum lugar prazeroso que você queira descansar.
Aí você faz a viagem, aquela viagem, e isso é comum, né? Você olha, viu nada. Chegou no lugar, porque a sua preocupação é chegar no lugar. Né? Chegar lá, aí você está no ônibus, está no carro, não, quando eu chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegar não sei o quê, vou levantar, vou blá, 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 blá. E você não viu nada na estrada. Tinha um pôr do sol espetacular, tinham árvores seculares olhando para você, uma terra espetacular, nuvem no céu, raio de sol batendo na nuvem, deixando ela prateada ou dourada. Tinha uma fonte, um rio, né? um riacho. Uma vez eu fui para Vassouras, né? Várias vezes, né? Que eu fui aí para o Punanã, já fui de ônibus e de carro. Só de ônibus, porque o ônibus é alto, e você está lá naquela altura dele, né? No carro não dá para ver. Numa certa estrada você vê uma cachoeira linda lá atrás, numa serra, num pedaço lá perto de Mendes, eu acho. De carro você não vê. Primeiro porque você está dirigindo e como é baixo, as árvores não permitem. Né? Então, poxa, esse ponto aqui a gente passa de carro e não vê, mas de ônibus dá para ver. Mas se você discute, o que você vai fazer lá no lugar, você não aproveita o principal, que alguém, vários ditados já disseram que o destino, o nosso destino não é o lugar que vai chegar, o nosso destino é a própria viagem. Mas você só curte a viagem se você estiver presente, se você tiver a consciência, se você colocar essa consciência, né, analisar essas consciências e perceber junto do que o irmão falou, né, das ferramentas, utilizar para estar consciente. Aí você vê. E olha só, o exemplo, né, que eu já ouvi várias vezes. Você pega a estrada e você vai. Chegou lá, passeou, aí voltou. E aí o pessoal pergunta, como é que foi? Ah, foi legal. Tinha isso, tinha aquilo. Passei lá, falei com o César, comei um cachimbo, bati um tambor. Foi bom. Pois é. Mas na volta, rapaz, você sabe que teve um acidente? E aí o carro parece que pegou um motoqueiro, a moto ficou em pedaço. O motoqueiro, ninguém sabe onde está até hoje. Entendeu? Aí eu tirei uma foto lá até, olha só a foto que eu tirei do acidente e tal. Cara, terrível. E posto aquilo. Isso chama mais a atenção. Não criticando, não, tá? São consciências. Mas aí você não percebeu as outras coisas boas que estavam naquele local. Teve um acidente, acontece, você assistiu, você viu, né? Você reza por aquela pessoa, as pessoas envolvidas, mas você viu outras coisas. E aí essas frequências, conforme você vai desenvolvendo, você vai ficando invisível. É um outro ponto, né? Você fica invisível. Aí esse cara, mas nunca vi ninguém ficar invisível. Ah, você fica. Você pode reparar que você fica. É só você ver a gama de amigos à sua volta, conhecidos à sua volta, quando você começa a trabalhar essas consciências, você começa a trabalhar essas ferramentas que o irmão Céu está falando aí. Né? Porque quando você vai fazer uma viagem dessa, que você volta contando da estrada, da árvore, dos animais que você viu, dos seres que você percebeu, né? Das nuvens, aí você chegou lá, um lugar, um campo lindo, o som do tambor parecia que reverberava, parecia uma trovoada, não era um tambor. E aquela fumaça do cachimbo envolveu que parecia um ser ali, aquele fogo que tinha um dragão dentro, aí eu acho que o cara tomou um chá de cogumelo. Né? O pessoal já pensa, esse cara tomou um chá de cogumelo, acho que ele não está bem. Você começa a ficar invisível, porque essas pessoas começam a sair perto de você. Elas começam a não trabalhar com você. Você fala e elas não ouvem. Então você começa a... Isso é simplesmente numa realidade física nossa, você percebe que a sua frequência mudou daquela pessoa e aquela pessoa some. Você fica invisível. Ela não escuta você. Então ela se afasta. Só que você, da mesma forma, vai ficar visível num outro ponto, que é com aquelas pessoas que estão naquela mesma frequência ou naquela consciência. Então você vê que você começa a passear nessas frequências no dia a dia da sua vida. É claro que existem aquelas mais especiais, né, que são frequências enormes de seres
espetaculares, galácticos, como tem aqueles mais densos, né? Mas no nosso dia a dia, na nossa vida física, você percebe isso, que é essa consciência. Ah, mas está errado, está certo? Não tem certo nem errado. Você está escolhendo, né? Como o irmão Miguel comentou sobre a pessoa que tem um surto. Pô, essa pessoa explodiu, como qualquer um de nós explode. Você pode não ter um surto de algum determinado nível, mas você tem surto de raiva. E aí você quebra alguma coisa em casa, mas o fulano é tão calmo. Mas você explodiu porque você guardou, não trabalhou para si, não questionou, não tirou uma parte, que é o que acontece nas jornadas, né? Quando você vai para uma cerimônia em que você está ali, aquilo passa mal, você não joga nada fora, joga. Se você reparar bem, você puxou algo e jogou. Aquilo foi um pedaço que saiu. É aquilo que vai deixar de explodir. Quando você volta, você começa a trabalhar, você percebe, você não explode. Você não vai ter o surto. Mas você trabalhou antes, você desenvolveu. E é o que acontece hoje com as pessoas. O surto do medo, o surto do pânico. Né? A pessoa viu uma coisa, ela sai desembestada para o supermercado e compra o supermercado inteiro. É pavor. É pavor. Né? Não vou nem falar do egoísmo, que esqueceu do outro irmão lá que, poxa, só precisava comprar um quilinho de feijão, mas não consegue, porque ele comprou a carreta inteira. Mas ele comprou isso é surto, de uma determinada forma. Então, são níveis de consciência, como o irmão explicou, e que os exemplos estão aí para a gente analisar. Mas você só vai analisar se você estiver no presente. Você pegar o seu dia a dia e caminhar e olhar. Poxa, escutei uma informação, essa informação me cabe, essa não me cabe. Escutei aquela frequência, essa frequência casa comigo, esta não casa. E você começa, aí você vai começar a ficar invisível e começar a ficar visível dentro dessas situações, né? Local, como o irmão Lídio aí perguntou, com certeza, você se acostuma. Né? Eu estava começando aqui, escutando aí a conversa, minha esposa, a gente falando, a gente se acostuma. Não, a gente não gosta, mas a gente se acostuma. Está aqui, está escutando um barulho do vizinho. Mas se acostuma. Você consegue dormir? Consigo. Aí quando você vai primeiro dia que você vai para casa da mãe, vai dormir lá, você não dorme. Porque está um barulho, aliás, barulho não, está um silêncio irritante. Você quer dormir, não consegue. Aí tem gente que liga ventilador no inverno para, né? Ou então liga o ar-condicionado para aquele barulhinho, porque senão não dorme. É o costume que a gente tem. Agora, a gente não coloca isso como um determinante. Aceitamos porque no momento, pela minha jornada, pelas minhas escolhas, pelo como eu me alimentei, né, a minha alma, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que vivenciar isso ainda, eu tenho que escutar esses barulhos. Agora, cabe a mim conseguir desenvolver ferramentas, como o irmão aí está explicando, para que eu comece a me centrar e escutar menos. Né? Para vocês terem uma ideia, aí agora me veio só para a gente encerrar, né? Um exemplo do que aconteceu real, tá? Comigo, falar assim para alguns, né? Mas aqui eu sei que os irmãos aí vão entender, porque aqui eu sou visível, né? Para alguns eu sou invisível, vou falar isso, cara, tem coisa mais interessante para falar, não? Estava eu aqui de manhã cedo, acordo um pouco cedo e faço, né, a minha meditação, faço minhas orações, minhas direções, enfim. Acordo cedo para poder ir para o trabalho. E aí, aqui eu moro em Jacarepaguá, aqui no Anil, próximo onde tem aqui vai fazer um shopping novo, né? Onde era a Ambev. E aqui perto tem a comunidade grande, que é chamada Rio das Pedras. Né? E de vez em quando, tem aí agora, por causa dessas construções ilegais, né? A polícia, civil, bombeiro, joga um helicóptero por aí, fica aí rodando. Então, às vezes, você acorda de manhã, cedo, aquele barulho de helicóptero, parado. Se você for aqui fora, vou lá na varanda, no terraço, olha, está ele lá embaixo parado, no alto, filmando alguma coisa, né?
Aí, muito bem, estava eu aqui sentado, na minha meditação. Aqui mesmo, nessa sala aqui que eu gosto. Estava eu fazendo a meditação, daqui a pouco vem. Eu disse, pronto. Pronto, aí eu perdi, né? Aí disse, pronto, lá veio o helicóptero. Tomara que ele passe. Mas não passou, ele parou. Parou e ficou. E aí eu fiquei. Esse helicóptero não dá. Como é que eu vou? Não dá. Com esse barulho não dá, gente. Como é que eu vou continuar falando aí com você? Não dá. Vamos, eu sei. Aí vem aquela, como eu falo com a minha esposa, né, conversa de maluco, onde você conversa com você mesmo, né? Eu faço isso mentalmente e, por incrível que pareça, às vezes faço isso fisicamente, né? Eu olho por lado para ver se não tem ninguém perto, né? Porque senão vão querer me internar já, né? Já acham que eu estou maluco. Aí vendo, porque eu converso, não é possível, deixa eu ser maluco, deixa eu ser burro. Bom, aí vai a conversa, né, com você, né? Cara, você tem duas opções. Ou você faz o que você tem que fazer, que é a sua meditação, ou você para. Se você parar, depois não reclama, que está tudo uma merda. Desculpa aí o palavrão. Né? Não reclama, não. Tá? Não bate aqui na porta para reclamar isso, não. Ou faz ou não faz. Todos dois, as duas são escolhas e as duas vão ter um reflexo. Agora você decide o que você quer fazer. Aí eles cruzam os braços e olham para mim, né? Uma cara muito amigável. Escolhe aí. Aí eu, sim, senhor. Bom, já sei que se eu não fizer isso, eu vou chegar no caminho do trabalho, já vou me estrepar todo, chegar lá vai ser confusão em cima de confusão, eu vou ficar irritado, vou explodir, vou mandar alguém para aquele lugar e corro o risco, dependendo de quem você mandar, perca o emprego, né? Então, tá bom, vamos lá, vamos meditar. Aí você respira e começa a pensar, né? Pensar no esvaziamento, você começa a encher você de nada. E eu fiz. Escolhi isso, tá? Escolha. Então eu vou dizer para vocês o que aconteceu. O helicóptero foi embora. Na hora que eu comecei a fazer. Quando eu comecei a me preparar para aceitar aquele helicóptero ali, enchendo o meu saco, né? Sem botar a mão, né? Tá mais tentando, meditando, esvaziando, esquecendo dele, simplesmente preenchendo com aquele vazio que a gente busca, né? Ele foi embora. Simplesmente e foi embora. E ficou um silêncio, aquele silêncio de pessoal parado olhando para o céu, ninguém falava nada. Então você não escutava nem gente na rua falando nada. Você simplesmente no silêncio. Consegui terminar, segui, terminei, acordei e segui meu dia com tranquilidade. E isso aconteceu comigo. Então, é a persistência, é o que o irmão sempre fala, da disciplina, né? Mas você é testado, é provado. Né? Eu preciso meditar, me dá um silênciozinho, aí toma. Aí fez aquela paz do céu, aí você medita. Como diz no Espiritismo, né? Na espiritualidade, os bons espíritos dizem: que valor tem, que conquista você teve se nós tivemos tudo pronto? Um som maravilhoso. Nossa senhora, olha. Que bom. Aí você acorda, você nem desenvolveu nada, eu te dei tudo pronto. Não, eles vão dar isso, dá um barulho. Vamos ver se ele tá lá. Bota o barulho aí. Vamos ver se ele está pronto. Aí você vai lá e pomba. Aí você, ele lá, já começa. Aí vai, e você desenvolve isso. Mas isso, irmãos, tirando aí as brincadeiras, né? Porque a gente, né, tem que desenvolver essa parte da criança, né? Juntar os dois. É a determinação, é a escolha da frequência que você quer trabalhar, e você descobre isso quando você silencia, quando você busca essas ferramentas, quando você explode, ou se não explode, você teve uma crise e entrou. Né? Eu não busquei, esse meu caminho de buscador não foi aquela coisa, acordei um dia de manhã e vou buscar iluminação. Não. Né? Foi com muito tapa, com muita dor, como todo mundo, como o irmão falou, só que eu
fiz escolhas, em alguns momentos até errei, porque preferi me irritar, né? Apanhei, repeti, agora eu disse, não, se eu fizer isso, eu sei que eu lembro da surra que eu levei, né? Do tapa, doeu, até perdi um dente, então é melhor não repetir. Aí você aprende e você desenvolve. Então você mantém o seu equilíbrio usando essas ferramentas e estar presente. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis na nossa mente, é você estar presente, que é você chegar e eu estou aqui. Isso não me pertence, isso não está acontecendo, até porque eu falei que era para terminar, né? Acabo sempre vendo uma outra informação. É engraçado, né? Se alguém, qualquer coisa me corta aí, tá certo? Tá, falta Biologicamente, 5 minutos. bom, sistemicamente, já foi falado cientificamente, né? A nossa mente, estava comentando isso em casa aqui recentemente, a nossa mente ela não sabe a diferença da realidade e do que é pensamento, tá? Tem Do que é imaginação. imaginação. Ela não tem essa noção, né? É como você fechasse os olhos e ficasse ali. Qualquer coisa que você falar ou alguém escutar aqui, você vivencia, né? Fecha os olhos e bota o barulho de um trem. Tá vendo um trem? Você se joga para algum lugar, porque você acha que o trem está vindo na sua direção. Porque a sua mente vivencia isso. O seu cérebro, isso é bioquímico, né? Ele vivencia. Então, ele dispara aquelas coisas todas. E é o que a gente mais faz com ele, né? Detona ele, detona o corpo, porque eu estou aqui, aí se amanhã, como é que eu vou fazer? Eu não fiz aquele relatório. Aí amanhã o cara vai chegar, vai me cobrar. Aí você começa a criar, né? Eu sei porque eu já passei por isso e brigo às vezes, que a mente gosta, né, de voltar. Aí mas também, é o seguinte, se esse cara amanhã chegar na hora lá na sala, no relatório, você não fez isso, cara? Você não fez por quê? Aí você começa a criar. Aí o coração dispara, começa a suar frio, mas eu estou aqui em casa, sentado no meu lar. Mas estou suando frio, já irritado, nervoso, taquicardia, porque o meu cérebro está reconhecendo que aquilo está acontecendo. Mas é a minha mente criando uma coisa. Que aí você chega lá, o cara nem pergunta nada para você. Você faz o seu dia de trabalho, ou a sua atividade, o que você tem que fazer na sua vida, né? Eu estou usando o exemplo do trabalho, mas... E você vivenciaria simplesmente sem problema nenhum. Né? Então, irmãos, estar presente é uma prática diária que você consegue usando as ferramentas que o nosso irmão sempre explica, tá? Para que você esteja aqui no seu dia a dia. E, como falado lá na reunião das visões, com essa presença você percebe as coisas que acontecem em volta e os pequenos sinais fazem sentido. E aí você acorda. E aí você começa a desenvolver e aí pronto. É uma escada. Que tem que ter cuidado, como o irmão falou, né? Em um dia você destrói tudo. Mas para chegar no alto da escada, é pior que a escadaria da Penha, né? Tem mais de que 365 degraus ali para caminhar. Rui, gratidão. Me veio aqui agora uma historinha, né, uma pessoa estava querendo vender um sítio, e já estava há anos tentando vender o sítio, não conseguia vender o sítio. E um dia ele encontra um amigo dele, e esse amigo dele é poeta, né, escreve poesia, aquela coisa toda. Aí, poxa, cara, podia me ajudar, né? Eu estou querendo vender meu sítio, pô, não estou dando sorte, eu acho que assim, as palavras não estão... Aí o amigo dele falou, não, tá, vou visitar teu sítio lá e vou ter uma inspiração, vou escrever um texto para você, e você me ensina. E aí ele foi lá, viu o sítio, passou um dia lá, dormiu, aquela coisa toda, depois foi escrever um texto e mandou para o cara, ó, publica dessa forma que tu vai conseguir vender. Aí tá bom. Aí passou assim alguns meses, uns 4, 6 meses, ele encontra, né? Esse poeta encontra. E aí, fulano? E aí, Miguel, como é que você está? Não sei o quê, tá? E aí, conseguiu vender lá o teu sítio? Pô, ajudou aquilo que eu escrevi? Vendi nada, irmão. Pô, depois que eu li aquilo que tu colocou lá, cara, eu vou vender um paraíso daquele. Então, o cara colocou, né, que o amanhecer tem um espaço, não sei o quê, o pôr do sol, que é muito lindo, que tem os aromas quando chove. Né? O cara vivia ali há 30 anos, ele nunca tinha conseguido perceber nada daquilo. Precisou vir um poeta, uma mente que tem essa capacidade de ver a beleza
né, em tudo, escreveu um texto, né? E o cara, quando leu aquilo, ele começou então, pô, peraí, e é mesmo, cara? Ele nunca tinha visto aquilo, então ele não vendeu a sua propriedade, porque precisou alguém vir e mudar a forma como ele estava enxergando. Então, você vê que os estados alterados de consciência, ele mexe com tudo, todos os sentidos da nossa vida, né? Ontem, até na aula do grupo aqui, a gente está falando um pouco sobre a natureza mental, que a pobreza, a miséria, é um estado de consciência, né? E as pessoas não são preparadas para ser prósperas, né? Acontece de pessoas ganhar aí prêmios fantásticos, assim, milionários, né? E daqui a 10 anos, se ele tiver com ainda 10% do que ele ganhou, é muito. Por quê? Ele não tinha uma mente preparada para ter dinheiro, ele não tinha uma mente preparada para ser próspero. E há situações que uma vez eu participei de um projeto de pegar pessoas em comunidades carentes, leva para um conjunto desse, né, de prédios, com água, com tudo, né, com todo saneamento, aquela coisa toda, e depois descobriam que as pessoas ou ela vendiam, ou ela alugava e voltava para onde estava. Aí a pesquisa foi, pô, por quê? Ah, faltava alguma coisa, era muito quieta, não tinha, né? Aqui não, aqui na comunidade, porra, é brincadeira toda hora, vizinho bate aqui, de vez em quando dá uns tiros, mas tudo bem, de noite tem uns bailes, final de semana isso aqui está animado. Cara, eu gosto disso aqui. Lá, né? Então você vê que, né, até a parte financeira, né, a sua prosperidade é estado alterado de consciência. Meus irmãos,